Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe aquele seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a obra A Ordem Econômica e a Livre Iniciativa, que foi escrita pelo Nobel em Economia, F.A. Hayek. Essa obra, ela tá com uma tradução do título um pouco diferente, né? Eu acho que o correto seria a Ordem Econômica e o Individualismo, né? O individualismo em ordem econômica, mas de qualquer forma se trata da tradução da obra Individualism and Economic Order, né? Inclusive essa obra aqui, ela foi muito bem traduzida, já adianto, a tradução está muito boa. Eu comparei os capítulos com a versão em inglês e são os mesmos capítulos, então nesse sentido a obra merece elogios, né? A tradução boa e bem fiel ao original, né? Esse livro aqui fazia muito tempo que eu estava querendo ler e a minha expectativa foi cumprida, e olha que eu estava com uma expectativa alta, porque ele é um livro, na minha visão, um dos melhores livros do Hayek, né? Traduzidos para o português, né? Nessa resenha eu vou estar falando especificamente capítulo por capítulo, não costumo fazer isso, mas por que eu decidi fazer isso, né? Porque como esse capítulo é uma junção de diversos artigos e ensaios do Hayek, é importante que a gente comente ensaio por ensaio, ou melhor, artigo por artigo, né? E vão ser comentários bem rápidos e breves, mas por ser diversos capítulos, se eu não me engano são 12, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, então já peço desculpas, mas espero que sejam alguns minutos agradáveis, né? Não tem nada demais no prefácio, na verdade, é mais ele falando o que a gente vai esperar, né? Também ele agradece às editoras onde ele publicou originalmente, né, os artigos, etc., por terem cedido, né, também aos journals, enfim. Agradece todo mundo, né, que cedeu os artigos para que ele pudesse compilar e fazer essa obra, né, que é uma obra muito rica e muito interessante, né. O primeiro capítulo, ele já começa com um tema interessante, que ele vai falar sobre o individualismo, né, verdadeiro ou falso. Por que eu acho tão interessante, né, esse capítulo, individualismo verdadeiro ou falso? Porque ele vai estar falando o que ele considera o individualismo de verdade, né, e o que ele considera o falso individualismo, porque muitas vezes o termo individualismo ele tem significados muito diferentes, né, dependendo de com quem que você está conversando. E ele vai defender que o individualismo verdadeiro é o individualismo defendido por pensadores como Edmund Burke, Alex Tocqueville, Lord Acton, Adam Smith, Bernard Mandeville, que é aquele da fábula das abelhas lá. Então, esses são os defensores do individualismo verdadeiro e defensores do individualismo falso, como, por exemplo, Descartes, né? Então, ele vai estar colocando, né, o que ele considera o individualismo verdadeiro e o que ele considera o falso, e por que é importante e por que ele defende o individualismo verdadeiro, né? Então, esse primeiro capítulo ele é basicamente isso. O segundo capítulo fala sobre a obra Economia e Conhecimento, e o que eu acho interessante da obra Economia e Conhecimento é que existe um livro de bolso chamado Economia e Conhecimento, da LVM. Isso trata exatamente do mesmo conteúdo, né? Economia e Conhecimento originalmente foi um artigo publicado pelo Hayek, né? Um dos artigos mais famosos de toda a economia, Economia e Conhecimento. E esse artigo virou um livro de bolso aqui no Brasil, chamado Economia e Conhecimento, e também virou um capítulo dessa obra aqui, né? Então, é um capítulo muito, muito rico, e você vai ter acesso a um dos artigos mais importantes de toda a economia, super citado, utilizado como base para a realização de livros como esse aqui, né? Esse aqui tem várias e várias... o Kisner usou como base várias e várias coisas, mas uma dessas obras que ele utiliza como base é a que eu estou resenhando hoje, em especial esse artigo Economia e Conhecimento, e outros dois artigos que eu vou comentar quando chegar a hora, né? Enfim, esse artigo Economia e Conhecimento, ele é muito bom, mas é necessário que eu coloque um pequeno adendo aqui sobre a dificuldade apresentada no Economia e Conhecimento. Na minha visão, né, eu não gosto de falar isso, mas eu acho que foi mal organizado o artigo. Eu acho que ele não é tão claro assim, e além de ser um artigo que exige um certo conhecimento já teórico, ele também não foi bem organizado, né, pelo Hayek. Então, uma crítica que eu faço ao Hayek, lembrando que não é uma crítica ao conteúdo, porque esse é um dos meus artigos favoritos.
Em compensação, ele é um dos artigos mais mal organizados que eu já vi. Então, é um artigo que vale muito a pena, mas não se sinta burro se você não entender tudo da primeira vez, porque não é um artigo fácil, né? Então, eu acho que se esse artigo fosse um pouquinho melhor organizado, ele estaria facilitando a nossa vida aqui, a vida de nós, leitores que não somos, bom, não sei vocês, mas eu não sou nem um pouco tão genial como ele. No capítulo 3, né, e esse capítulo 3 é muito interessante, é os fatos nas ciências sociais, né, e os fatos nas ciências sociais, ele basicamente vai estar falando sobre o que são fatos nas ciências sociais, vai estar falando um pouquinho sobre a metodologia que se deve utilizar nas ciências sociais, e ele também vai estar diferenciando as ciências sociais das ciências naturais, né, mostrando que não são a mesma coisa e que na visão do Hayek é incorreta essa visão muito difundida atualmente de que devemos tratar as ciências sociais da mesma forma que tratamos as ciências naturais, com os mesmos métodos, né? E na visão do Hayek, essa visão ela é equivocada, é uma visão cientificista, né? Lembrando que esse termo cientificista, eu não lembro exatamente se ele utiliza nesse artigo, mas é que ele utiliza muito em outras obras dele, né? Então esse terceiro artigo é muito interessante, principalmente para quem gosta de epistemologia. É um pequeno adendo que é importante colocar nesse capítulo sobre as ciências sociais, sobre os fatos nas ciências sociais. É uma parte que o Hayek disse e eu vou ler ela exatamente como ele escreveu para que vocês entendam exatamente o que ele quis dizer, né? Vamos lá. Embora seja por essa razão necessário utilizar o familiar ciências sociais no título, devo começar enfatizando que de nenhuma maneira todas as disciplinas interessadas nos fenômenos da vida social apresentam os problemas específicos que vamos discutir. Estatísticas vitais, por exemplo, ou o estudo da disseminação de doenças contagiosas tratam indubitavelmente de fenômenos sociais, mas não suscitam nenhuma das questões específicas a serem consideradas aqui. Elas são, se posso chamá-las assim, as verdadeiras ciências naturais da sociedade. Não diferem em nenhum aspecto importante das ciências naturais. Mas é diferente em relação ao estudo da linguagem ou do mercado, do direito e da maioria das demais instituições humanas. É esse grupo de disciplinas que me proponho a considerar e para as quais sou compelido a usar o termo um tanto enganoso, ciências sociais. Então, isso foi apenas um pequeno adendo que eu acho que é importante colocar. O quarto capítulo ele fala do uso do conhecimento na sociedade, né, que é o artigo mais famoso do Hayek. E esse é um artigo que eu insisto que você que está me assistindo leia, principalmente se você gosta do Hayek, né, gosta do tema sistema de preços, né, gosta do tema conhecimento disperso. Enfim, se você gosta do Hayek, você precisa ler esse artigo. E o interessante é que esse artigo não tem só nesse livro. Se você pesquisar o uso do conhecimento na sociedade, você vai achar o artigo na internet para você ler, tá? Se eu não me engano, ele tem no Instituto Mises Brasil, talvez ele tenha no Instituto Rothbard, e ele também tem em vários outros lugares. Tem até um cara que fez um trabalho excepcional lendo esse artigo no YouTube, né? Então tem um áudio artigo dele. Então eu acho que vocês deveriam ler. E esse artigo, inclusive, serviu como base, né, uma das bases do meu vídeo sobre o sistema de preços, né? E isso é muito interessante, até porque o Hayek vai estar falando de temas como conhecimento disperso, vai estar falando de temas como se utiliza o conhecimento, vai falar como o sistema de preço transmite informações entre os agentes econômicos. E o melhor de tudo é que é uma leitura muito fácil, porque muito fácil não, claro, nunca leia Hayek achando que é muito fácil, eu errei em falar que é muito fácil. Mas assim, pro Hayek é uma leitura fácil. Eu digo isso porque quando eu li esse artigo pela primeira vez, não foi a primeira vez que eu li ele, ao ler nesse livro, eu tinha bem menos experiência em leitura do que eu tenho hoje, e mesmo assim eu consegui absorver e não fiquei com grandes dúvidas, entendi praticamente tudo que ele diz, tá? É óbvio que eu não sou um especialista nesse artigo, mas é um artigo que eu acho que não só todo mundo que estuda economia deveria ler, mas como todo mundo que estuda ciências sociais ou algum tipo de ciência social, não só economia, também sociologia, enfim, deveria dar uma olhada nesse artigo. Bom, o capítulo 5 ele fala sobre o significado de competição e ele vai estar traçando principalmente a diferença do que os leigos entendem por competição do que o que a maioria
dos economistas entende por competição. Inclusive, me lembrou muito o argumento utilizado por Israel Kirzner nessa obra aqui. Inclusive, esse artigo, né, sobre o significado da competição é outro artigo que eu percebi que o Kirzner utilizou como inspiração para essa obra dele. Lembrando que o Kirzner não utiliza apenas o Hayek, né? O Kirzner usa muito Ludwig von Mises e outros pensadores também, mas eu vi bastante, principalmente, se eu não me engano, é no capítulo 3 que o Kirzner fala sobre competição, e me lembrou bastante a argumentação do Hayek nesse ensaio, né, nesse artigo, que está presente no capítulo 5 dessa obra aqui. E esse capítulo 5 é interessante também, que o Hayek faz críticas à competição perfeita, né, que é muitas vezes utilizada nos modelos de equilíbrio neoclássico, né? Então, se você quiser saber a visão do Hayek sobre competição perfeita e sobre por que muitas vezes ele considera o que os leigos entendem como competição superior ao que os microeconomistas entendem como competição, né? O significado utilizado pelos leigos ele considera até mesmo superior, e o Kirzner também pensa dessa forma. Vale muito a pena você estar dando uma olhada nesse capítulo 5, que é um artigo chamado O Significado da Competição. O capítulo 6 é um discurso que ele deu na Sociedade Monte Pelerin, né, onde ele fala principalmente da importância dos defensores da liberdade, né, dos liberais. Para quem não sabe, o Hayek era um liberal, um dos liberais mais famosos do século XX, né, era um liberal clássico. Então Hayek vai defender por que os liberais devem pensar no longo prazo, principalmente no sentido de convencer as pessoas, mostrar por que os liberais acreditam que uma sociedade livre, etc., ela é boa, é importante, que o liberalismo é importante, podemos dizer assim, né? A livre competição, o laissez-faire, etc. E então Hayek vai falar principalmente sobre isso, né? Você pode ver, é um capítulo que não é de economia, mas é interessante até para você conhecer a visão do Hayek, né? Inclusive, a própria criação da Sociedade Monte Pelerin é uma das formas que Hayek e os outros fundadores, né, como Milton Friedman, etc., pensaram para espalhar as ideias da liberdade. Os próximos 3 capítulos eles vão falar sobre o debate do cálculo econômico no socialismo. Então eu vou comentar rapidamente, né, dos 3. O primeiro capítulo ele vai falar sobre o contexto histórico, né, do debate. Então ele vai falar de antes do Mises escrever o artigo dele, que tinha antes, depois do Mises e também do próprio artigo do Mises, né, que é onde começa oficialmente, né, o debate sobre a impossibilidade do cálculo econômico racional no socialismo, né? Então ele vai falar como que era antes, ele vai falar que muitas vezes os marxistas não se preocupavam em como funcionaria o socialismo, apenas em criticar o capitalismo, etc. Ele vai falar sobre isso. Depois ele vai falar sobre o artigo do Mises, sobre depois como responderam os artigos do Mises, etc. Então, o primeiro capítulo desses 3, né, que falam sobre o debate do cálculo econômico, é mais nos situando, né, no contexto histórico em que ocorreu esse debate da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, né? O capítulo 2 capítulo 2 não, mas o segundo capítulo que fala sobre cálculo econômico, ele vai falar sobre o estágio atual do debate. Lembrando que quando ele fala estágio atual do debate, é o estágio atual de quando ele escreveu, né, que foi no ano de 1935. Então, quando ele falou o estado do debate, ele está falando do estado atual do debate na época que ele escreveu, em 1935. E ele vai estar contando como estava na época, etc. E, para finalizar, o terceiro, ele vai fazer uma crítica à solução competitiva apresentada principalmente por Oscar Lange e por Dixon, né? Então ele vai mostrar o argumento dos dois, né? Vai esmiuçar o argumento dos dois e mostrar os defeitos, né? Que ele considera que tem no argumento dele sobre essa solução de um socialismo competitivo, né? Então ele vai estar falando sobre isso. Inclusive, esses 3 capítulos eles são utilizados pelo professor Jesus Huerta de Soto nesse livro aqui, Socialismo, Cálculo Econômico e Função Empresarial, que eu já tenho uma resenha no canal sobre ele, e quando eu estava lendo esse livro do Hayek, eu lembrei muito do livro do De Soto, porque o De Soto cita muito esses 3 artigos, né? E além dele citar muito esses 3 artigos, ele repete muitos argumentos do Hayek. Para quem não sabe, o De Soto é um hayekiano, né? Então
É bem interessante, assim, você ler esse aqui, depois ler o do de Soto, ou ler o do de Soto e ler esse aqui, né, principalmente esses 3 capítulos, né, sobre o cálculo econômico eu considero bem complementares. Na verdade, esse livro, de forma geral, é bem complementar ao livro do de Soto, porque o de Soto também vai citar nessa obra aqui o artigo Economia e Conhecimento, vai citar o uso do conhecimento, vai citar esses 3, né, então é bem interessante nesse sentido, né, você fazer essas ligações, e o bom de você, quando você lê bastante livros, né, é que você consegue ligar um livro com o outro, né, você percebe que como Hayek influenciou muitos economistas que eu gosto, como Israel Kirzner, Jesus Huerta de Soto, etc. O capítulo 10 ele vai falar sobre moeda mercadoria, né? E ele inicia falando sobre que o padrão ouro está em descrédito, etc. E que a substituição do padrão ouro pelo que estava se propondo na época ele considerava prejudicial, e que mesmo com os defeitos do padrão ouro, ele considerava que o padrão ouro era uma solução boa, né? Era melhor do que estavam se propondo, né, para substituir. E ele assim, e depois dele explicar tudo isso, né, ele vai e apresenta uma outra solução, uma outra ideia, né, que seria, e daí vem o título, né, moeda e mercadoria. E essa outra ideia, né, que seria uma moeda baseada em uma cesta de mercadorias, etc. E o que eu posso dizer é que para você entender essa outra solução, né, é melhor você dar uma lida nesse capítulo, porque foi o primeiro contato que eu tive com essa solução que o Hayek propõe, né. Eu tive parcialmente contato com isso já em uma outra obra do Hayek, se não me engano, em Desestatização do Dinheiro, mas aqui ele desenvolve melhor. Então o capítulo 10, para quem gosta de economia monetária, é muito bom, tá? E ele é curtinho, etc. E lembrando que ele está meio que desenvolvendo uma ideia que não é dele, né? Ele simplesmente gostou da ideia feita pelo Graham, não sei falar o nome dele, eu vou pôr o nome dele aqui, porque eu provavelmente vou pronunciar errado e infelizmente é assim. Bom, o capítulo 11 ele vai estar falando sobre o efeito Ricardo, né? O próprio nome do efeito já mostra de quem que é a ideia original, é do David Ricardo, que é um dos economistas mais importantes da história, tá? Tá no top 10 economistas da história, inclusive já tem um vídeo no canal explicando quem foi David Ricardo. Enfim, o efeito Ricardo, ele é explicado pelo Hayek em detalhes, e principalmente quem conhece a teoria austríaca dos ciclos econômicos, em especial a explicação hayekiana, sabe a importância desse compreender o efeito Ricardo. O efeito Ricardo, que ele é explicado na obra Ação, Tempo e Conhecimento, do professor Ubiratã, e também na obra Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos, do professor Jesus Huerta de Soto. Essas 2 obras eu já tenho resenha no canal sobre cada uma delas. São 2 obras que eu recomendo bastante. A do professor Ubiratã eu recomendo para quem gosta de escola austríaca de forma geral, porque ele fala de vários assuntos, enquanto essa do professor Jesus Huerta de Soto é mais para falar sobre economia monetária, né? Então, é isso. Bom, e o capítulo 12, eu vou falar brevemente, né, porque eu já tomei muito tempo de vocês. O capítulo 12, ele fala sobre considerações econômicas, né, sobre o federalismo entre países, né? E esse capítulo 12 é muito interessante, até porque o federalismo é uma ideia que o Hayek gostava bastante, né? Então, acho que é bem interessante quem gosta. Novamente, é um capítulo que não chama tanta minha atenção, particularmente, né? Mas quem gosta desse assunto acho que vai ser bem interessante. E não é um capítulo ruim, né? Não é um artigo ruim, é um artigo bom, só que não é bem o tipo de artigo que eu gosto, mas eu li e gostei. Para finalizar, alguns comentários sobre o livro, né? A tradução muito boa, né? A capa eu achei legalzinha até, não gostei muito desse F.A. Hayek, assim. Eu achei que ela apareceu demais principalmente de lado assim, você confunde ela com os erros fatais do socialismo dessa mesma editora, né? E eu acho que, sei lá, poderia ter diferenciado um pouco mais, assim. Mas, né, nada, a capa é bonita, assim. Eles também colocaram no final as notas, né, de rodapé, então no final você pode ter acesso às notas em sequência, assim. Eu particularmente prefiro notas de rodapé aqui, ó, na própria página, porque como eu leio elas, para mim fica meio difícil tendo que ficar abrindo o livro lá no final para ficar vendo as notas de rodapé. Nenhum problema, tá? É importante que eles colocaram no livro. Tem um outro livro deles, esse aqui, ó, que eles nem sequer colocam as notas de rodapé no livro. Eles falam para você entrar num site, etc. Nesse aqui, o Renascimento e Liberalismo. Isso eu não gostei. Mas nessa aqui, eles colocam no final do livro, que já é um avanço, né? Embora eu goste
dessas notas de rodapé, assim, principalmente nos livros do De Soto é bem importante, porque o cara escreve quase um livro em cada nota de rodapé, né? Então, eu acho que é um livro que vale a pena. Pela minha própria explicação do livro, você já deve ter ficado claro que eu gostei. Bom, se você quiser colaborar com o canal, peço por gentileza que compre pelo link do canal na Amazon. Também que você considere apoiar o canal pelo Pix, que está na descrição. Essa ajuda que as pessoas dão no Pix, né, embora seja pequena e poucos ajudem, é fundamental para a continuação do nosso projeto. Então, se você quer que o nosso projeto continue, etc., colabore pelo Pix. E se você quiser mandar no Pix alguma mensagem, etc., também pode mandar alguma sugestão de vídeo, etc. Se bem que você pode sugerir o vídeo nos próprios comentários, tá? Inclusive, eu gosto muito quando vocês comentam aqui. Eu sempre estou tentando responder todo mundo. No mínimo, eu vou ler o seu comentário e dar um coraçãozinho. Inclusive, os caras que me xingam, eu leio os comentários, mas eu dou ban, porque isso aqui não é a casa da mãe Joana, para o cara ficar me xingando e eu vou ficar dando atenção. Não é ban e dane-se, né? Então, deixa eu lembrar. Também convido vocês a conhecer o meu Instagram, né, EconoTimeBR, né, @EconoTimeBR. Lá eu estou fazendo vários posts, estou começando a usar mais o Instagram, então acho que você pode gostar. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu acho que você vai gostar do nosso conteúdo no Instagram. Também, né, se você quiser compartilhar esse vídeo, dar uma olhada na minha playlist sobre microeconomia, principalmente, né, sobre os grandes economistas, você que gosta de HPE, por exemplo, eu acho que eu posso estar ajudando você de alguma forma, né? E então é isso. Gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço a todos. Deus abençoe a todos.